Boa noite, amados. Paz seja convosco. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa pregação, a palavra do Senhor para essa noite, para a sua vida. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o nosso Deus possa te conceder toda sorte de bênção, de vitória, que a unção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você possa receber toda sorte de bênção em nome de Jesus, né? Daqui a poucos instantes vamos começar, vamos dar uma palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida. A palavra de Deus hoje está baseada no livro de Lucas, no capítulo 15, né? Caso você quiser pegar sua Bíblia aí para acompanhar conosco, vamos estar falando um pouquinho sobre o irmão do filho pródigo, né? Geralmente nós temos costume de falar do filho pródigo. Falamos de tudo que aconteceu com ele, né? De tudo que aconteceu na sua vida, mas hoje nós estaremos falando do irmão do filho pródigo. O que aconteceu, por quê, né? O que aconteceu na vida dele. Então nós vamos estar aí trazendo essa palavra para a sua vida. Amém? Se você puder, né? Convide outras pessoas para estar participando conosco dessa live, né? Chame outras pessoas, coloque aí o seu comentário. E assim que der a gente vai estar comentando, falando alguma coisinha, né, para você. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, então vamos lá, né? A palavra de Deus, o nosso texto está baseado em Lucas, no capítulo 15, no versículo 25 ao 32, que hoje nós estaremos falando. E todo mundo conhece a história, né? Todo mundo conhece a história do filho pródigo, mas sabemos, né, que este filho, ele saiu da sua casa, pegou tudo que ele tinha, ele foi viver, como diz a Bíblia, né, dissolutamente, foi viver aí a vida que ele queria. E todo mundo sabe que no fim, né, tudo deu errado. Por quê, irmãos? Porque longe de Deus nada pode dar certo. Todos os nossos planos, eles devem estar debaixo das mãos do Senhor. Porém, quando este filho, ele entende de tudo o que aconteceu na sua vida estava errado, que a escolha dele, o caminho dele tinha sido um caminho errado, ele volta para sua casa. E ao chegar na sua casa, ele é recepcionado pelo pai com muita alegria. O pai até mesmo faz uma grande festa para o seu filho, né? Isso nos mostra o amor do nosso Deus. Como diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, né? Que entregou o seu filho por nós. Então ele mostra o seu amor nisso. E nós todos temos um pouquinho de filho pródigo. Quantos de nós já não saímos, já não fizemos alguma coisa que não era da vontade de Deus? E todas as vezes que voltamos para a casa do Senhor, Ele sempre nos recebe de braços abertos. Ele está sempre disposto a colocar em nós o anel, a colocar em nós a melhor roupa. Por isso, querido, que nós nunca devemos fazer nada sem estar debaixo da proteção do Senhor. Porém, no que eu quero falar hoje, né, o nosso tema hoje da pregação é sintomas de um filho doente. Então nós vamos aqui detectar alguns sintomas, não do filho pródigo, mas do filho que ficou. Daquele filho que estava na casa do pai, que se manteve o tempo todo com o pai, mas nós vamos perceber que aquele filho estava doente. Porque aquele filho, ele não se alegrou quando seu irmão voltou. Ele não teve a mesma alegria. Pelo contrário, ele ficou completamente decepcionado. Decepcionado com seu pai, decepcionado com seu irmão. E assim, irmãos, nós vamos ver a igreja de hoje, né? A igreja de hoje em dia é uma igreja onde temos muitos filhos doentes. Pessoas que estão dentro da casa do pai, mas são pessoas que eles não sabem o que é o perdão. Eles não sabem como viver esse perdão na sua vida. Como é maravilhoso nós vermos, né, aquelas pessoas que estavam conosco, mas essas pessoas, infelizmente por um descuido, infelizmente porque tomaram um caminho errado,
E essas pessoas saíram, desviaram. E quando essas pessoas retornam para a casa do pai, muitas vezes elas são menosprezadas, elas são desprezadas. Ao invés de abraçarmos essas pessoas e alegrarmos como o pai alegra. Porque a Bíblia diz que o pai olhou para esse filho e disse: olha, ele estava morto e reviveu. E é assim que nós precisamos fazer, né? Olhar para as pessoas com esse coração, aonde nós precisamos levar o perdão, onde nós precisamos ver que, antes de atirar a primeira pedra, vamos ver se nós mesmos não pecamos de alguma forma, né? Aquele filho que atirou a pedra contra o irmão, ele estava também de uma forma tão errada contra o irmão, porque ele nutria no seu coração sentimentos que não devia. Então vamos lá, né? Vamos entender aqui sintomas de um filho doente. Então o primeiro sintoma que nós vamos ver aqui nessa história é a falta de comunhão com o pai. No versículo 25, na parte A, diz assim, olha: e o seu filho mais velho estava no campo. Irmãos, olha que palavra interessante, né? O filho mais velho estava no campo. Diz que o pai estava em casa, que o pai estava fazendo uma grande festa, os servos do pai estavam participando da festa, mas o filho, o verdadeiro, né? Aquele que tinha o direito a tudo, a legitimidade, aonde estava o filho? O filho estava no campo, sem saber o que estava acontecendo. Assim muitas vezes, irmãos, acontece na nossa vida. Falta de comunhão com o pai. Irmãos, muitas pessoas na crise que nós estamos vivendo estão desesperadas. Muitas pessoas estão aflitas. Muitas pessoas estão longe, sem saber o que está acontecendo. Mas aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que participam, que permanecem firmes com o Senhor, eles sabem que Deus está no controle. Que Deus, né, ele está controlando todas as coisas e nada fugiu das suas mãos. Então, irmãos, às vezes eu vejo pessoas aí desesperadas, mas aqueles que confiam, que têm comunhão com o Pai, eles sabem que a palavra de Deus é sobre a sua vida, que as promessas de Deus é sobre ele, que aquilo que é direito, é legalidade, e a Bíblia nos garante que em Cristo nós somos mais que vencedores. A Bíblia nos garante, irmãos, que mal nenhum chegará à nossa vida. Mas isso, nós tomamos posse disso quando o quê? Quando nós temos comunhão com o Pai. Nós vamos ver que muitas pessoas estão doentes dentro da casa de Deus. Eu não estou falando doente no sentido somente físico, não. Estou falando doente no sentido, irmãos, de não crer. No sentido de se desesperar por qualquer coisa que aconteça. Não somente pelo o que nós estamos vivendo, mas às vezes quando chega uma notícia, né, de desemprego, chega uma notícia de tragédia, uma notícia de algum acidente, de alguma coisa que aconteceu, a pessoa se desespera. Mas por quê? Porque ela está com falta de comunhão. Porque, meu querido, a Bíblia declara que Deus não faz nada sem antes declarar aos seus profetas, sem antes declarar àqueles que estão perto dele. Então nada vai acontecer. Aquele filho, ele estava longe do pai, longe da comunhão com o pai. Então o primeiro sintoma de que ele estava doente era a falta de comunhão dele com o pai. Segundo sintoma que nós vamos ver aqui de um filho doente é a falta de envolvimento com os interesses do pai. Diz aqui no versículo 26, e chamado um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Irmãos, presta atenção, aquele rapaz, ele não tinha interesse nenhum naquilo que o pai fazia. Na verdade, ele não sabia, ele nem se interessava pelas coisas, porque ele era o primeiro a ter que saber o que estava acontecendo, porque na verdade, ele era o herdeiro. Porque na verdade, era ele que ia fazer, né, ia cumprir, que ia fazer com que as vontades do pai se cumprissem ali naquele lugar. Mas como ele não tinha comunhão,
Então, quando ele retornou, que estava acontecendo uma grande festa, tudo ali acontecendo, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele foi perguntar para quem? Ele foi perguntar para um servo. Ele olhou para aquele servo e disse assim: o que está acontecendo aqui neste lugar? Irmão, o que era para aquele rapaz fazer? Se ele não estava entendendo, ele não tinha que perguntar para servo nenhum, não. Ele tinha que ir direto no pai e perguntar ao pai: pai, o que está acontecendo? Irmão, quantas vezes dentro da igreja nós vemos as pessoas, os filhos de Deus, que ao invés de ir direto no pai, eles estão indo no servo. Eles estão indo nos profetas, em alguém. Eles estão indo perguntar. Mais ou menos, né? Como o horóscopo, né? Fica ali ouvindo. Fulano de tal, hoje vai acontecer isso, aquilo, outro. E fica ouvindo essas coisas e acreditando. Irmãos, nós não temos que ficar procurando as coisas através de servos, não. Nós temos a liberdade. A Bíblia diz, irmãos, que o véu foi rasgado. Agora, nada nos impede de entrarmos no Santo do Santo. Nada nos impede de irmos direto a Deus. Nós só temos um mediador entre nós e Deus. E esse mediador é o Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia declara, irmãos, que tudo o que pedires, em nome de Jesus, crendo, recebereis. Tudo o que você orar ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai ouvir tuas orações. Então, meu querido, não fica, né, como aquele filho que não tinha envolvimento nos interesses do pai. Irmãos, procure saber o que Deus está querendo. Procure saber qual é a vontade de Deus naquela situação. Ainda que você não esteja entendendo, talvez não te foi falado nem nada, mas amado, vá direto ao Senhor, dobre o teu joelho, entra no teu quarto, comece a buscar de Deus e comece a falar com Deus. Deus, o que está acontecendo? O porquê que está acontecendo essa situação? Senhor, por que está acontecendo isso ou aquilo? Irmãos, o nosso Deus, a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para que se ouça a oração. E as suas mãos não estão, né, mirradas, não estão ali fechadas para que não venha abençoar. Então, meu amado, em nome de Jesus, não fique procurando um ou outro para saber o que está acontecendo. Vá diante do Senhor, vá diante de Deus, peça a Deus, fala: Deus, me revele, fale comigo em sonhos, fale comigo, Senhor amado, através da tua palavra. Irmãos, Deus tem N meios de falar conosco. Deus nos fala através de um programa de televisão, de uma rádio que você está ouvindo, de uma música que você está ali tocando. Deus fala, talvez, no momento em que você está ali na sua casa, dentro do ônibus. Deus vai falar na sua mente. Deus vai falar através de uma pregação, de um pastor. Deus vai ter N motivos de falar com você. Mas você só tem um meio de falar com o Senhor, é através da tua oração. Quando você abrir a tua boca e orar ao Senhor. E quanto mais você orar a Deus, mais íntimo de Deus você vai ser. E quanto mais você orar, mais respostas você vai ter de Deus. E querido, nunca você será pego de surpresa. Sempre Deus vai te alertar de alguma coisa. Sempre Deus vai te falar antes de acontecer. Então vamos lá, irmãos. O terceiro sintoma que nós vemos aqui de um filho doente é a falta de compaixão e ressentimento. Diz aqui no versículo 27 e 28. E ele lhes disse: veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aí ele diz assim, mas ele se indignou e não queria entrar. Sabe o que eu vejo, irmãos? Muitas vezes isso dentro da igreja. Pessoas que ficam indignadas por um irmão que muitas vezes chegou agora e ali ele começa a crescer. Ali Deus começa a usar a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz assim, a quem muito perdoou, a quem muito é amado, muito lhe é perdoado. Porque, irmãos,
quanto maior é o pecado que a pessoa tinha e Deus o perdoou, mais essa pessoa é grata ao Senhor. Querido, eu fico imaginando, né? Vamos dar exemplo, uma prostituta que viveu na vida aí, que passou lutas terríveis, e um dia ela encontra com Jesus de verdade, e ali Jesus olha para ela e lhe perdoa de tal forma, irmãos, que dentro dela, no coração dela, ela sente que Deus não tem nenhuma acepção contra ela, Deus não tem nada contra ela. Irmãos, o agradecimento dessa pessoa diante de Deus, o que ela quer fazer para Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, porque só ela sabe o tamanho do pecado e o quanto Deus a perdoou. Agora, muitas pessoas, irmãos, às vezes, né, porque talvez já desde cedo nasceu na igreja, ou então se converteu, e não teve pecados assim que, como diz, né, foram pecados tão alarmantes, então elas se acham no direito de dizer, e às vezes até mesmo de falar: ah, mas olha, eu nunca fui ladrão, nunca fui bandido, nunca fui prostituta, e olha onde aquela pessoa está, olha como Deus está honrando, e quanto a mim, Deus não me honra. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa não dá valor ao que Deus fez por ela. Porque ela diz: eu nem pequei tanto assim, eu sou justo diante de Deus. Então, né? Então ela não dá valor ao que Cristo fez na cruz. Porém, irmãos, o que Cristo fez na cruz, ele foi suficiente não para perdoar os pecados de quem não pecou tanto, como foi suficiente para perdoar o pecado de qualquer um, independente de qual seja o pecado. Aquele filho, ele se achava justo. Ele dizia: mas eu não cometi nada contra o meu pai. Eu não peguei o dinheiro do meu pai, eu não gastei o dinheiro do meu pai à toa, eu não fiz nada errado. Agora o meu irmão foi um hipócrita. Ele pegou o dinheiro, ele gastou tudo, ele gastou com meretrizes, ele gastou com bebedeira, e agora ele chega em casa e ele quer ser recebido como bom? Não, isso está errado. Mas aí nós vamos ver, irmãos, que aquele irmão que pecou, que fez tudo errado, ele volta para casa dizendo: se o meu pai me aceitar como um servo dele, eu estarei feliz, porque os servos do meu pai vivem melhor do que o que eu estou vivendo agora. Ele reconheceu, irmãos, que o pecado dele o levou para a lama, que o pecado dele o fez comer lavagem, que o pecado dele roubou tudo o que ele tinha. Mas ele lembrou de uma coisa: eu posso não ter nada, mas eu tenho um pai que, se ele me receber como servo, eu estarei no lucro. Ah, meu querido, mas este pai é um pai de amor. E este pai, quando olha para aquele filho perdido, ele não olha para o que o filho gastou, ele não olha para o dinheiro que foi embora, ele não olha as meretrizes que o filho teve, ele não olha a bebedeira que o filho fez, ele simplesmente olha para aquele filho e diz: você é o meu filho amado, você é o filho pelo qual eu sacrifiquei, a tua alma tem um valor tremendo, e eu quero que você viva comigo por toda a eternidade, porque você estava morto no pecado, mas você se arrependeu, e eu estou de braços abertos aqui para te recolher de novo. Esse é um pai de amor. E aquele filho, irmão, que errou, ele reconheceu esse amor maravilhoso do seu pai, e eu tenho certeza que ele mudou a sua vida de verdade. Agora o outro filho, que estava em casa, mas o seu coração era duro, tinha uma doença interna, tinha algo que precisa ser tratado e precisa ser curado. Irmãos, Jesus está voltando. E a Bíblia diz: olhe que muitos dos últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Irmãos, precisamos reavaliar a nossa vida, precisamos reavaliar a nossa conduta, precisamos reavaliar o nosso julgamento. Na verdade, nem podemos julgar, porque a Bíblia diz que não somos dignos de julgar ninguém, somente o Pai. Então, irmão, nós devemos reavaliar, devemos olhar com olhar de amor, com olhar de piedade para com as pessoas. E verdadeiramente sim, dá uma segunda chance, dá uma terceira, uma quarta, uma quinta, porque Jesus falou
Quanto devemos perdoar? 7 vezes ao dia? Jesus disse não, perdoe 70 vezes 7 ao dia. Ah, pastor, mas é tão difícil. Irmãos, quem disse que é fácil? Mas por isso que nós precisamos nos achegar, ter mais comunhão com Deus, porque é na comunhão com o Pai que nós vamos aprender o amor do Pai. É que nós vamos aprender, irmãos, a como ter esse amor em cada um de nós. Mais uma aqui, olha, o quarto sintoma de um filho doente é descontentamento e interesse. Versículo 29c diz assim, ó: e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, quantos estão dentro da casa de Deus não é porque ama a Deus, não é porque ama o irmão, mas estão dentro da casa de Deus por interesse. Ah, Deus, eu estou aqui, mas até hoje o Senhor não me deu meu carro. Até hoje o Senhor não me deu minha casa. Ah, olha que o Senhor não abriu a porta do emprego. Porque nós vemos, irmãos, que muitos, quanto Deus abençoa, eles vão embora. Ou muitos permanecem, mas permanecem por interesse. Porque querem isso ou querem aquilo. Irmãos, quantos estão dentro da igreja, mas não porque ama alguém, estão dentro da igreja pelo que a igreja o dá. O cargo que ele tem. Talvez uma igreja maior, o salário que ele recebe ali. Como pastor auxiliar, como secretário, como obreiro, como alguma coisa. Ele está ali por interesse, não por amor. Querido, nós devemos estar na presença de Deus por amor. Fazer a obra de Deus com amor. Fazer a obra de Deus com alegria. Não por interesse. Como diz aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na minha vida. Se Deus me der, glória a Deus por isso, vou louvar sim, vou testemunhar para a glória dEle, vou dizer para todo mundo o que Ele fez na minha vida. Mas se Ele não fizer, continuo dando glória a Deus, continuo falando para todo mundo que eu não o sirvo pelo que Ele faz, mas eu o sirvo pelo que Ele é na minha vida. Irmãos, nós deveríamos ficar de joelhos 24 horas por dia, louvando ao Senhor. Não, se Ele não quiser fazer nada na nossa vida, se Ele não quiser nos dar nada na nossa vida, nós deveríamos louvá-lo 24 horas, porque Ele escreveu o meu e o seu nome no livro da vida. Porque Ele está preparando, irmãos, uma terra santa. Ele está preparando uma cidade santa. Ele está preparando um local onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro. É isso. Mas nós não olhamos para isso. Nós não agradecemos a Deus pelo que nós temos. Nós ficamos o tempo todo querendo mais, querendo mais, querendo mais. E às vezes até mesmo blasfemamos contra o Senhor. Irmãos, vamos tirar todo o interesse. Vamos tirar. A Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. Querido, comece a dar daquilo que você tem. É pouco, mas dê o pouco que você tem. Comece a dar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E isso vai sendo acrescentado, porque a quem dá, mais ele vai ter. A quem dá, será lhe dado 30, 60 e 100 vezes mais. Irmãos, comece a dar o seu pouquinho que você tem. Comece a dar 5 minutos de oração para o Senhor. Comece a dar um louvor, um hino. Comece a dar ali uma leitura de um versículo por dia. E vai aumentando, e vai te dando mais, vai sendo te dado mais. Daí a pouco, meu querido, você vai ver que o que você tem para dar é muito mais do que aquilo que você imaginava. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós vemos aí grandes homens de Deus na mídia, grandes homens levantados pelo Senhor, mas eles estão hoje grandes, mas eles começaram pequeno. Mas naquilo que eles tinham de pequeno, eles davam o melhor, eles faziam o melhor. E o Senhor cada dia acrescentando mais, acrescentando, e o ministério crescendo, crescendo, e cada dia crescendo mais. Então, meu amado,
não deixa que o interesse por alguma coisa física, material, te corrompa, mas faça tudo por amor ao Senhor. E o nosso Deus, que vê em secreto, te recompensará. O último sintoma de um filho doente: falta de intimidade com o Pai. Versículo 31 diz assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, olha o que o pai estava dizendo para aquele filho. Filho, você sempre está comigo. Você sempre esteve aqui desde o início. Será que você não sabe que tudo que é meu é seu? Será que você não sabe que no tempo certo, na hora certa, no momento oportuno, vai acontecer na tua vida? Tudo vai dar certo. E tem mais, filho. Será que você não sabe que se você quiser, você pode ir lá? Não precisa me pedir não. Vai lá, pegue o cabrito, pegue o boi, pegue a cabra, pega o que você quiser. Vai lá, pode pegar. Faça uma grande festa, porque o que é meu é seu. Irmãos, eu lembro de uma oração de Jesus tremenda e maravilhosa. Até falei recentemente disso aqui numa das palavras, aonde o Senhor Jesus, ele ora dizendo: Pai, eu te peço, Pai, que eles sejam um conosco, como eu sou um com o Senhor. Jesus estava dizendo: Pai, eu te peço que eles abram a mente, para que eles entendam que tudo o que eu fiz como filho, que todo o poder e autoridade que o Senhor me concedeu como filho, o Senhor me deu porque eu tenho intimidade com o Senhor. Porque eu sou um com o Senhor, então eu sei o que o Senhor quer. Antes mesmo que o Senhor me impeça, só de olhar nos teus olhos, eu já sei o que o Senhor quer que eu faça. Irmãos, intimidade é isso. Intimidade não precisa ter palavra. Intimidade não precisa... Irmãos, intimidade é tão maravilhoso que as coisas acontecem quando há intimidade. Basta um olhar, um gesto, um aceno. Às vezes, irmãos, a intimidade, ela é tão poderosa que a pessoa não precisa nem estar perto. Eu quero só compartilhar com você uma história. Eu conheci uma pessoa que ela e o marido, eles tinham uma intimidade tão grande, eles eram tão, sabe, um amor tão grande, uma amizade tão maravilhosa, que uma vez ela compartilhou comigo que ela estava saindo do trabalho e ela falou assim: gente, eu vou passar na padaria, eu não me lembro o que era, se era brioche, alguma coisa assim, né, croissant. E na hora que ela passou na padaria, ela falou assim: nossa, o meu marido gosta tanto disso, vou levar para ele. E quando ela chegou em casa, que ela abriu e entregou para ele, ele falou assim: nossa, menino, como você adivinhou? Nossa, mas eu estava com tanta vontade de comer isso. Sabe por quê, irmãos? Intimidade. Quando se há intimidade, até mesmo, né, quando estão longe, algo acontece, há uma conectividade e as coisas acontecem. Então, meu querido, tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com o Senhor. Meu amado, mesmo que Deus, né, para nós aqui, Deus esteja, nós sabemos que Ele está em todo lugar porque Ele é onipresente, mas, né, supondo aqui que Deus esteja assentado no trono de glória dele e nós estejamos aqui, irmãos, isso não impede que um querer de Deus, ele venha de encontro a nós, e mesmo sem Deus falar explicitamente o que Ele quer, o nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, pela intimidade de Deus, nós vamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ali nós vamos fazer. Querido, se nós tivermos intimidade com Deus, eu garanto para você que nós não entraremos em nenhuma situação que venha nos causar dano, que venha nos causar transtorno. Porque, querido, quando nós sabemos qual é a vontade de Deus e nós trilhamos nessa vontade,
então tudo vai dar certo. Aquele filho pródigo não precisava ter passado pelo que ele passou se ele não quisesse sair da presença do pai. O filho que permaneceu em casa não precisava ter mantido o que manteve no coração se ele tivesse intimidade com o pai. Porque nós vamos ver que verdadeiramente este era um pai amoroso. Este era um pai, porque quando o filho pediu a parte dele, ele não negou. Ainda que ele sabia que o filho poderia fazer coisas erradas. E o outro filho não teve para celebrar com os amigos porque não soube pedir ao seu pai. Então, amado, a palavra que eu quero trazer para você nesta noite: seja um filho saudável. Seja um filho que esteja na casa do pai. Mas não somente em corpo presente. Seja um filho que tenha comunhão com o pai. Seja um filho que tenha intimidade com o pai. Seja um filho que ao final do dia chega junto do pai e compartilha tudo o que aconteceu. Fala pro teu pai o que aconteceu no teu dia. Fala para ele: pai, eu fiz isso, fiz aquilo outro. O que o senhor acha? Foi legal o que eu fiz? Me fala se eu continuo fazendo. Então, meu querido, tenha isso e você será um filho saudável. E todas as coisas acontecerão de bem na tua vida. E você tomará posse daquilo que já é teu. Porque Jesus já conquistou na cruz. O Senhor não conquistou não somente as bênçãos espirituais que nós vamos herdar no porvir, mas Ele também conquistou para nós tudo aquilo que este mundo tem de melhor. Porque Isaías diz isso. Isaías 1,19 diz isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Ou seja, traduzindo esse versículo, se você quiser e tiver intimidade, comunhão com Deus e viver o que Deus está falando para você viver, você terá o melhor que Deus puder te dar nessa terra. É isso que Deus tem para a tua vida. Amém? Amado, esta é a palavra de Deus para a sua vida. Esta é a palavra que eu quero trazer para você. Quero agradecer aí, né, a todos que estão aí acenando, mandando abraços, beijos, né? A irmã Eva, a Yara, a Viviane, Gláucia, né? Temos bastante pessoas aí, Mariana. Alguns foram passando aí que eu vi. Me perdoe se eu não falar o nome de todo mundo. Mas, querido, amo vocês. E em nome de Jesus, o que eu mais quero, o que eu mais espero é que você tenha intimidade com o Senhor. Amém? Tenha intimidade com Deus. E Deus fará maravilhas na tua vida. Irmãos, olha, eu amo. Eu falo com vocês. Sabe? Eu verdadeiramente conheço esse Deus em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei o quanto Ele tem me livrado do mal. Oh, querido, não foi poucas as vezes que eu quis ser um filho pródigo, mas o Senhor não deixou que eu saísse da sua presença. E também quantas vezes me tornei um filho, né, o irmão do filho pródigo, mas o Senhor também me corrigiu. Então, meu querido, eu aprendi a ter intimidade com esse Deus. E Ele não tem... Olha, eu não me surpreendo com nada. Quem é da igreja sabe disso. Tudo o que tem acontecido nesses dias, todas as coisas que têm acontecido, o Senhor não nos escondeu nada. O Senhor nos mostrou tudo, nos revelou tudo o que estava para acontecer. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós temos intimidade com Ele. Continue com a sua intimidade com o Senhor. E em nome de Jesus, se cure de toda doença, se cure de todo mal que estiver na tua vida. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração, vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e peça a Deus para te curar de alguma coisa, né, que você possa estar sentindo, né? Eu quero agradecer mais uma vez o Paulo que passou aí, né, o Paulo Ferreira, Rodrigo Rolim, Viviane. Ó, Deus abençoe vocês. E aonde você estiver agora, fecha os teus olhos. Eu quero fazer uma oração para que, se houver alguma enfermidade espiritual na tua vida, ou até mesmo alguma enfermidade física, que ela seja curada agora no poder do nome de Jesus. Deus bendito, Deus eterno, Senhor poderoso, Deus tremendo,
eu quero lhe agradecer porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus amoroso e o Senhor nos ama de tal maneira, porque não existe palavra que identifica o amor que o Senhor tem por nós. Eu quero, Deus amado, como ministro da tua palavra, eu quero, Senhor, abençoar a vida de cada pessoa que está nos acompanhando, que está ouvindo, assistindo essa live, Senhor, que vão assistir, ó Pai. Meu Deus, assim, ó Pai amado, como o filho pródigo, ou como o irmão do filho pródigo, muitas vezes, Senhor, estamos na casa do Senhor, mas não estamos vivendo os benefícios de sermos filhos do Deus Altíssimo. Temos sido filhos, Senhor amado, com outros adjetivos, mas não filhos do Deus Altíssimo. E nessa noite, nós queremos pedir ao Senhor perdão. Nos perdoe, Senhor amado, por todos os atos que tivemos, como filho pródigo, como filho, Senhor amado, que guardou rancor no coração, que guardou, Senhor, alguma coisa, mas nós pedimos ao Senhor que nos cure. E nesta noite, como o Senhor fez com aquele filho, que o Senhor nos vista agora, Senhor, com as vestimentas de santidade. Que o Senhor coloque sobre nós o anel da autoridade. Que o Senhor calce os nossos pés, ó Pai bendito. Meu Deus, que o Senhor nos dê de volta a autoridade, a legalidade de filhos legítimos do Senhor. Por isso, Deus, no nome de Jesus, toda enfermidade física, toda enfermidade espiritual que estiver na vida, Senhor, de alguém que está nos assistindo, eu ordeno que agora caia por terra, seja destruída em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que aonde esta pessoa esteja, que agora um anjo do Senhor leve agora os ornamentos para ele, possa vesti-los agora, Pai, de uma veste espiritual. Coloque um anel, Senhor, de autoridade. Coloque, Senhor amado, uma coroa sobre esta cabeça, para que todos possam saber que esta pessoa é um filho legítimo de um Deus Todo-Poderoso. Um filho que tem poder e autoridade. Senhor, a autoridade que o Senhor deu ao teu filho Jesus, seja a mesma autoridade que o Senhor coloque sobre a nossa vida, porque Ele mesmo nos disse, e vocês farão as obras que eu fiz, e se crerem, farão obras maiores ainda, em nome de Jesus. Amém? Amado, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro, sobre a minha vida, sobre a tua vida, toda sorte de bênção, para a honra e glória do Senhor. Amado, quero te convidar, a estar conosco. Domingo nós teremos 2 cultos. 8 horas da manhã nós teremos um culto de 1 hora de duração. E à noite teremos um culto também, às 7h30 da noite, também de 1 hora de duração. Amém? Vamos ter 2 cultos. Queremos pedir, as pessoas que fazem parte da parte de risco, para se manter em casa. Se você tiver algum sintoma de gripe, então também que você se mantenha em casa. E quando você for, não esqueça de levar sua máscara. Teremos lá álcool, para você estar usando. As cadeiras estão esterilizadas, estão passando álcool. Estamos fazendo de tudo, irmãos, para termos um culto abençoado. As cadeiras estão espaçadas, mas eu quero convidar você a estar conosco pessoalmente para uma palavra de bênção, uma palavra de vitória na sua vida. Amém? Aos meus filhos, papai ama vocês, viu? Ó, um beijo no seu coração. Estou assim esperando, orando ao papai do céu para que isso passe logo, porque eu vou te dar um abraço tão forte, mas tão forte, que eu vou juntar suas costelas, tá? Vai juntar uma na outra, assim, de tão apertado que vai ser. Amém? Deus te abençoe. Estou orando pela tua vida. Se precisar de alguma coisa, me manda lá no zap. Se precisar de alguma oração especial, me manda lá no meu número particular. Deus te abençoe em nome de Jesus.